Profeta do bem. E hoje nós vamos falar sobre as três principais religiões do monoteísmo, que são chamadas também de religiões abraâmicas, que apesar de terem pensamentos diferentes e doutrinas diferentes, profetas principais diferentes, se identificam muito por seguirem o conceito de religião baseada na fé de Abraão. Mas para você que não tem conhecimento bíblico, que não conhece muito bem quem é Abraão, vamos dar um resumo rápido sobre ele. Abraão, em hebraico, chamado Avraham ou Abraham, é um personagem bíblico que teria se desenvolvido as religiões abraâmicas. As principais vertentes do monoteísmo. Monoteísmo é a adoração a um único Deus. E essas religiões são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Até hoje, os arqueólogos não encontraram nenhuma prova da existência de Abraão, embora tenham sido recentemente encontradas as aldeias com o nome dos familiares de Abraão, seu avô e seu bisavô, Naor e Seruk, numa área da atual Turquia, identificada como a região de Harã. É o primeiro dos patriarcas bíblicos e fundador do monoteísmo dos hebreus. Acredita-se que Abraão teria vivido mais provavelmente entre os séculos 21 e 18 antes de Cristo, segundo o livro de Gênesis, que compõe o Pentateuco do Antigo Testamento. Deus disse a Abraão para deixar Ur com a sua família e ir em direção à terra que ele ia indicar. Nesta terra, os seus descendentes formariam uma grande nação e herdariam a terra onde corre leite e mel. Sendo o povo escolhido de Deus, os hebreus conquistaram a terra prometida, de Canaã, uma terra de fartura em comparação com as que Abraão deixou para trás. Foi assim que Abraão deixou a sua vida sedentária para viajar para Canaã. Essa migração é de significado histórico, comparável à epopeia de Moisés, mais tarde trazendo os hebreus de regresso do Egito através do Mar Vermelho. O judaísmo considera a existência e a importância de Abraão. Abraão é considerado o fundador da nação hebraica. Maimonides, em seu livro Os 613 Mandamentos, ensina com relação ao terceiro mandamento, amar a Deus, que se deve fazer com que o Eterno seja amado pelos homens, como foi feito pelo pai Abraão. Segundo a tradição judaica, Abraão era o guardião da Torá inteira, incluindo até mesmo os acréscimos rabínicos, antes mesmo de ser revelada por Deus. O Islã também considera a existência e a reverência de Abraão como o nome de Ibrahim, como sendo o ancestral dos árabes, através de Ismael. Para quem não sabe, Ismael é o primeiro filho que Abraão teve com a Agar. A tradição judaica também aponta que o patriarca teria vivido entre 1812 a.C. e 1637 a.C., 175 anos. O judaísmo, o cristianismo e o islã são por vezes agrupados sobre a designação de religiões abraâmicas numa referência à sua descendência comum, de Abraão. Abraão era filho de Terá, 20 gerações depois de Adão e 10 depois de Noé. É considerado que Noé ainda teria vivido 350 anos após o dilúvio. Abraão poderia ter conhecido seu ancestral e também a Sem. O nome original de Abraão era Abrão. Abram vem do termo judaico Ibrim, que significado é Celso, pai. Abraão era o primeiro dos patriarcas bíblicos. Mais tarde respondeu pelo nome de Abraham, ou Ibrahim, em árabe. E um nome bem complicado em hebraico que eu não consegui pronunciar, o que significa pai de muitos. O nome era um nome comum de pessoas entre os amoritas, na forma Abraham. A história de Abraão começa quando o patriarca deixa a terra de sua família na cidade de Ur dos Caldeus e segue em direção a Canaã. A partir daí aconteceram diversas histórias mais ou menos conectadas envolvendo Abraão, sua esposa e meia-irmã Sara, seu sobrinho Ló, sempre realçando a nobreza e a sua obediência a Deus. Agora que você já aprendeu um pouco sobre Abraão, vamos começar com a religião que eu sou adepto, o cristianismo, que também é considerado a maior religião do mundo e ela é baseada na figura do profeta Messias, Jesus de Nazaré. Cristianismo vem do grego Christos, Messias, ungido, e do hebraico Mashiach. É uma religião abraâmica monoteísta, centrada na vinda e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, tais como são apresentados no Novo Testamento. A fé cristã acredita essencialmente em Jesus como o Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor.
A religião cristã tem três vertentes principais: o catolicismo romano, subordinado ao bispo romano; a ortodoxia oriental se dividiu da Igreja Católica em 1054 após o Grande Cisma; e o protestantismo, que surgiu durante a Reforma do século XVI. O protestantismo é dividido em grupos menores chamados de denominações. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que se tornou homem e o Salvador da humanidade, morrendo pelos pecados do mundo. Geralmente, os cristãos se referem a Jesus como Cristo ou o Messias. Os seguidores do cristianismo, conhecidos como cristão, acreditam que Jesus seja o Messias profetizado na Bíblia hebraica, a parte das escrituras comum, tanto ao cristianismo quanto ao judaísmo. A teologia cristã ortodoxa alega que Jesus teria sofrido, morrido e ressuscitado para abrir caminho para o céu aos humanos. Os cristãos acreditam que Jesus teria ascendido aos céus, e a maior parte das denominações ensina que Jesus irá retornar para julgar todos os seres humanos, vivos e mortos, e conceder a imortalidade aos seus seguidores. Jesus também é considerado para os cristãos como modelo de uma vida virtuosa, e tanto como revelador quanto a encarnação de Deus. Os cristãos chamam a mensagem de Jesus Cristo de Evangelho, que é boas novas. O cristianismo, ele se iniciou como uma seita de início judaica, e como tal, da mesma maneira que o próprio judaísmo ou islamismo é classificado como uma religião abraâmica, como eu já disse. Após se originar no Mediterrâneo Oriental, rapidamente se expandiu e a sua abrangência e influência foi crescendo ao longo das décadas. O cristianismo desempenhou um papel de destaque na formação da civilização ocidental, pelo menos desde o século IV. No início do século XXI, o cristianismo conta com entre 2,3 bilhões de fiéis, representando cerca de 1/4 a 1/3 da população mundial, e é uma das maiores religiões do mundo. O cristianismo também é a religião de Estado de diversos países. No entanto, em alguns países, o cristianismo continua sendo perseguido, especialmente no Médio Oriente, no norte da África, na Ásia Oriental e na Ásia do Sul. Sabemos também que na Coreia do Norte, um grupo de cristãos foi brutalmente assassinado. Vamos então para a segunda religião abraâmica, o islamismo, ou Islão, ou Islã. É uma religião abraâmica monoteísta articulada pelo Alcorão, um texto considerado pelos seus seguidores como a palavra literal de Deus, Alá, em árabe. Pelos ensinamentos e exemplos normativos, a chamada Sunna, parte do Hadith de Maomé. Maomé é considerado pelos seus fiéis como o último profeta de Deus. Um adepto do Islã é chamado muçulmano. Os muçulmanos acreditam que Deus é único e incomparável, e o propósito da existência é adorá-lo. Eles também acreditam que o Islã é a versão completa e universal de uma fé primordial que foi revelada em muitas épocas e lugares anteriores, incluindo por meio de Abraão, Moisés e Jesus, que eles consideram profeta. Os seguidores do Islã afirmam que as mensagens e revelações anteriores foram parcialmente alteradas ou corrompidas ao longo do tempo, mas consideram o Alcorão ou Corão como uma versão inalterada da revelação final de Deus. Os conceitos e as práticas religiosas incluem os 5 pilares do Islã. Vamos saber um pouco o que são os 5 pilares do Islã. É fé, rezar e aceitar o credo; oração, orar 5 vezes do dia com o fiel voltado em direção a Meca; jejum, observar as obrigações do Ramadã ou Ramadã; caridade, doar dinheiro aos necessitados; e peregrinação, fazer peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida, se tiver condições. Muito interessante. A maioria dos muçulmanos pertence a uma das 2 principais denominações, com 80% a 90% sendo sunista e 10% a 20% sendo xiitas. Para quem não sabe, sunitas e xiitas são 2 grupos. Uns pensam que o sogro de Maomé herdou de Maomé o dom da profecia e de anunciar a palavra do Senhor, enquanto outros acreditam que Maomé passou para outras pessoas e não para o seu sogro. Mas enfim, depois nós falamos sobre isso. Cerca de 3% dos muçulmanos vivem na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. 25% vivem no sul da Ásia, 20% no Oriente Médio e 2% na Ásia Central.
4% nos restantes países do Sudeste Asiáticos. Na África subsaariana, 15%. E comunidades islâmicas significativamente também são encontradas na China, na Rússia e em partes da Europa. Comunidades convertidas e de imigrantes são encontradas em quase todas as partes do mundo, com cerca de 1,41 a 1,57 bilhão de muçulmanos, compreendendo cerca de 21 a 23% da população mundial. O Islã é a segunda maior religião e uma das que mais cresce em todo o mundo. O Islã também acredita que eles são descendentes diretos de Ismael, que era o filho de Agar. Islã e judeus não se cheiram porque eles têm pensamentos contrários com relação a quem herdou o que de Abraão. Os islamistas acreditam que Ismael herdou as bênçãos, enquanto os judeus acreditam que foi Isaac, e por causa disso eles vivem em guerra. Mas essa guerra também é para se cumprir uma passagem bíblica cristã que fala que Ismael e Isaac seriam inimigos. E agora nós vamos chegar na última religião abraâmica, que é o judaísmo, que em hebraico é Yahadut. É uma das 3 principais religiões abraâmicas, definida como religião, filosofia e modo de vida do povo judeu. Originário da Torá, escrita, e da Bíblia hebraica, também conhecido como Tanakh, é explorado em textos posteriores como o Talmud. É considerado pelos judeus religiosos como a expressão do relacionamento e da aliança desenvolvida entre Deus com os filhos de Israel, de acordo com o judaísmo rabínico tradicional. Deus revelou as suas leis e mandamentos a Moisés no Monte Sinai, na forma de uma Torá escrita e oral. Esta foi historicamente desafiada pelo Caraítas, um movimento que floresceu no período medieval, que mantém milhares de seguidores atualmente e que afirmam que apenas a Torá escrita foi revelada. Nos tempos modernos, alguns movimentos liberais, tais como o judaísmo humanista, podem ser considerados não teístas. Olha só, que não acredita em Deus, né? Tem um grupo de judaísmo que não acredita em Deus. O judaísmo afirma uma continuidade histórica que abrange mais de 3.000 anos. É uma das mais antigas religiões monoteístas que sobrevive até os dias atuais e a mais antiga das 3 grandes religiões abraâmicas. Eles são mais antigos do que o islamismo e do que o cristianismo. Os hebreus israelitas já foram referidos como judeus nos livros posteriores ao Tanakh, como o livro de Esther, com o termo judeus, substituindo a expressão filhos de Israel. Os textos, tradições e valores do judaísmo influenciaram mais tarde outras religiões monoteístas, tais como o cristianismo, o islamismo e a fé Bahá'í. Muitos aspectos do judaísmo também influenciaram pela ética secular ocidental e pelo direito civil. Os judeus são um grupo etno-religioso e incluem aqueles que nasceram judeus ou foram convertidos ao judaísmo. Em 2010, a população judaica mundial foi estimada em 13,4 milhões, ou aproximadamente 0,2% da população mundial total. Cerca de 42% de todos os judeus residem em Israel e cerca de 42% residem nos Estados Unidos e Canadá, com o maior restante na Europa. Os judeus podem ser divididos em 3 grupos: o judaísmo ortodoxo, o judaísmo Haredi e o judaísmo ortodoxo moderno. O judaísmo conservador e o judaísmo reformista. A principal diferença entre esses grupos é a sua abordagem em relação à lei judaica. O ortodoxo sustenta que a Torá e a lei judaica são de origem divina, eterna e imutável, e que devem ser rigorosamente seguidas. Os conservadores e reformistas são mais liberais, com o judaísmo conservador geralmente promovendo uma interpretação mais tradicional de requisitos do judaísmo do que o judaísmo reformista. A posição reformista típica é de que a lei judaica deve ser vista como um conjunto de diretrizes gerais e não como um conjunto de restrições e obrigações, cujo respeito é exigido dos judeus. Historicamente, tribunais especiais aplicaram a lei judaica. Hoje, estes tribunais ainda existem, mas a prática do judaísmo é voluntária. A autoridade sobre assuntos teológicos e jurídicos não é investida em qualquer pessoa ou organização, mas nos textos sagrados e nos rabinos e estudiosos que interpretam esses textos.
E esse é o judaísmo. Então vamos falar de maneira resumida por que essas três religiões não se cheiram. Vamos começar com a religião islã e os judeus e islamistas. Para quem não sabe, essas duas religiões são de irmãos descendentes de Abraão. O islamismo veio de Ismael. Os palestinos, que são torturados, ameaçados e expulsos das suas mesquitas pelos judeus, são filhos do primeiro filho de Abraão. E essa briga é por causa de território, porque os palestinos habitaram aquela terra enquanto os judeus estavam espalhados pelo mundo. E agora que os judeus voltaram, querem tomar a terra por força para ocupar o lugar onde está a mesquita. É exatamente nesse lugar que eles planejam levantar o terceiro templo para erigir o seu Messias, que ainda vai vir. Esses conflitos que atualmente estão acontecendo entre palestinos, árabes e judeus israelitas nada mais é que a disputa entre irmãos pela terra que foi dada a Abraão com direito de herança a Isaac. Exatamente isso. Mas antes de morrer, Abraão chamou todos os seus filhos, incluindo os que lhe houve tido com Quetura, após a morte de Sara, e os presenteou, e ainda em vida os despediu de Isaac, enviando-os ao Oriente. Logo cada um recebeu de Abraão a parte da herança que lhe cabia. Mas isso não impede que o povo mais tarde volte para aquela terra, ocupe ela e hoje viva em guerra, por causa da terra que é considerada santa. Mas e os cristãos? Aonde os cristãos entram nessa história? Para quem não sabe, o cristianismo afirma que Jesus Cristo é o Messias, que é nisso que eu acredito também. Mas os judeus não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Eles falam que Jesus não cumpriu muitas das coisas que foram pedidas na Bíblia, enquanto os cristãos acreditam que os judeus mudaram estas coisas ao seu bel prazer para não admitir Jesus Cristo como filho legítimo de Deus. E por essas questões, judeus e cristãos não acreditam na mesma coisa. Os cristãos também acreditam muito em Abraão e amam ele como sendo patriarca, mas não acreditam que Maomé é o principal profeta da Bíblia. Por isso que os cristãos não acreditam também na ideia de que Islã está totalmente correto. Apesar de vir do mesmo patriarca, essas três religiões têm pensamentos opostos com relação aos seus grandes profetas e com relação a muitas outras coisas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.